Olá, meus amados, aqui que vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema O Canto do Galo na Bíblia. Nessa videoaula, nós vamos fazer um erro de interpretação e suas consequências. Então, desde já eu peço aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, clique no sininho para ser notificado pelo YouTube e receber os nossos conteúdos. Segundo o livro O Evangelho de João, no seu capítulo 13, do versículo 36 ao 38, nós vamos registrar ali na Semana da Paixão, que foi a última semana do Senhor Jesus aqui na terra, um diálogo entre Jesus e Pedro, seu discípulo, onde Pedro pergunta: para onde vai, Senhor? E Jesus ele fala para Pedro: para onde eu vou, não pode ir agora, Pedro. Depois você pode ir. E Pedro ele vai dizer: por que não posso ir? E Pedro diz assim: por ti, Senhor, te dou até minha vida. E Jesus, sabendo o coração de Pedro e conhecendo todas as coisas, Jesus coloca Pedro na parede e diz: Pedro, você vai dar sua vida por mim? Na verdade, te digo, Pedro, que ainda hoje me negarás 3 vezes antes do canto do galo. Então, essa é a nossa videoaula. E eu quero também fazer uma pergunta. Será que tinha um galinheiro em Jerusalém com galos e galinhas? Então, nós vemos que esse canto do galo deu origem a muitos costumes e tradições. Por exemplo, a missa do galo, uma missa muito conhecida, que vai trazer muitas questões acerca do galo, desse versículo. Dizem que essa missa foi chamada de missa do galo porque ouviram o canto de um galo extraordinário, sobrenatural, anunciando a volta do Messias, um galo que cantou de maneira tal como nunca ninguém ouve. Outros costumes de levar galo para dentro da missa, e quando o galo cantava era o prenúncio de que seria um ano de uma colheita boa. Antes também das badaladas, antes da meia-noite, o povo de Toledo, na Espanha, eles matavam galos e distribuía aos pobres. A missa do galo ela era na véspera do Natal. Então nós vemos, amados, que muitas interpretações acerca desse versículo que fala que o galo cantou antes de Pedro negar o Senhor. Mas, na verdade, para ser direto, aqui o canto do galo não é o canto de uma ave, e sim toques de trombetas. Essas trombetas, esse toque, chamava-se de galicínio, que traduzido do latim para o português, significa canto do galo. Para entendermos, nós temos no nosso exército brasileiro, quando dá 6 horas da manhã, ali eles dão um toque na corneta, chamado de alvorada. Então, aqui esse toque, chamado de galicínio, que significa canto do galo. E quando acontecia esses toques, na verdade, a noite ali, para os romanos, era dividida em 4 vigílias. A primeira do pôr do sol, 6 horas da noite, mais ou menos até 9 horas. A segunda, de 9 horas até 12 horas. A terceira, de 12 horas até 3 horas da manhã. E a quarta vigília, que era de 3 horas até 6 horas da manhã, que era o nascer do sol. Então, exatamente na terceira vigília, e nós temos isso registrado em alguns evangelhos, na terceira vigília, quando soava a corneta, tinha a troca do turno dos soldados romanos, que era o primeiro toque às 3 horas da manhã e o segundo toque às 6 horas da manhã, que era no nascer do sol. Isso acontecia na fortaleza de Antônia, na época de Pôncio Pilatos, e ali tinha aquela troca daquela guarda. A cidade também, quando ouvia, é por isso que eles ouviram de diversos lugares, eles sabiam que a cidade estava guardada. Então o canto do galo não era canto de uma ave, e sim toques de trombetas que soavam em toda Jerusalém. E para confirmar essa tese, nós temos na literatura judaica, chamada Talmud.
O Talmud ele passou a existir no primeiro século, no final do primeiro século, depois desses eventos, mas no Talmud também tinha registros das tradições orais, que também já acontecia bem antes desse episódio. Então, no chamado Baba Kama, nós vamos ver alguns regulamentos que mostram que era proibido criar galos em Jerusalém, por questões de higiene, uma vez que Jerusalém é considerada como uma terra santa. Então, nós vamos deixar na descrição tudo detalhado. Eu convido vocês a fazer uma visita no nosso blog e vocês vão ver nesse regulamento a proibição também de porcos e alguns animais, o que vai comprovar essa tese de que o canto do galo não era canto de aves e sim toques de trombetas. E o que chama a atenção também, amados, diante dessa curiosidade, são as consequências de uma má interpretação. Nós vemos aí o que acontecia em Toledo, por exemplo, que eles sacrificavam animais, e tantas tradições e costumes que eles criaram, pensando que o canto do galo era canto realmente de uma ave. Eles conheciam o galo, galinha, nós vimos na Bíblia registros falando de galinhas, trazendo metáforas, figuras de linguagens, símbolos, mas o canto do galo era de fato toque de trombetas que mudava o turno dos soldados romanos. Então, em uma outra videoaula, nós vamos fazer também uma playlist que nós já vamos mostrar uma consequência maior. Então, nós vemos aí também uma resistência muito grande acerca de estudar teologia. Quando estudamos a teologia para conhecer a cultura dos povos na época da Bíblia, conhecer a língua original dos textos, conhecer algumas ferramentas para aprendermos a interpretar os textos, para que não surjam consequências gravíssimas acerca de uma má interpretação. Então, você que gostou dessa aula, curta e compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima videoaula com a bênção de Deus.